Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui, Laerte Cordeiro. O tema de hoje, seu comportamento, seu resultado. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Eu peço que você vá lá no chat e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Acredito que todos conhecem a gravura da Santa Ceia, que tem uma história extremamente interessante e instrutiva. Duas coisas que aconteceram com essa gravura oferecem uma lição bem convincente dos efeitos dos pensamentos e comportamentos na vida de um ser humano. Por esses motivos, eu peço que você chame o seu filho, a sua filha, o seu marido, para juntos navegarmos e tirarmos ensinamentos profundos dessa live. Chama o seu filho aí, vai lá. Eu vou esperar, hein? Antes de eu começar aqui, vou esperar você chamar o seu filho, chamar a sua filha, o seu marido, a sua mulher, para que possam ouvir essa história. Não só a história, como toda a live. Tem alguns ensinamentos muito interessantes para os seus filhos e para você também no seu trabalho. Já chamou? Beleza, ótimo, excelente. Agora pede para ele sentar do ladinho aí, um do ladinho esquerdo, outro do ladinho esquerdo, outro do ladinho direito, esse outro que vai ficar aí atrás de você. Esse que está abraçado aí no seu pescoço assistindo. Muito bom. Vamos lá então, gente. O quadro da Santa Ceia foi pintado por Leonardo da Vinci, um artista italiano muito talentoso, muito famoso. Ele demorou 7 anos para terminar sua obra. As pessoas representando os 12 apóstolos e o Cristo foram pintados de pessoas vivas. O modelo vivo para ser usado para pintar a figura de Cristo foi escolhido primeiro, quando foi anunciado que Da Vinci iria pintar esta grande gravura. Centenas de rapazes foram avaliados com o propósito de achar o rosto e personalidade exibindo inocência e beleza, livre de cicatrizes e marcas de dissipação causadas por pecados. Finalmente, após ter buscado arduamente por semanas, um a um, apareceu um rapaz de 19 anos, que foi escolhido para ser o modelo para o retrato de Cristo. Por 6 meses, Da Vinci trabalhou na produção do caráter principal da famosa gravura. Durante os próximos 6 anos, Da Vinci continuou seu trabalho nessa grande obra de arte, um por um dos 11 apóstolos. E um espaço foi deixado para pintar a figura que iria representar Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu o seu Senhor por 30 moedas de prata. Encaminhando-se, assim, para a conclusão da obra, por meses Da Vinci procurou um homem com um rosto duro, cruel, com uma aparência marcada por cicatrizes de maldades, engano, hipocrisia e crime. Um rosto que iria retratar um caráter que trairia o seu melhor amigo. Depois de muitas experiências frustrantes, enquanto ele procurava pela pessoa ideal para representar Judas, Da Vinci ouviu falar de um homem cuja aparência cumpria exatamente toda a maldade de Judas. Ele estava num calabouço em Roma,
e fora condenado à morte devido a uma vida de crimes e assassinatos. Da Vinci viajou para Roma no momento, e o homem foi levado para fora do calabouço à luz do sol. Naquele momento, Da Vinci viu perante ele um homem cruel, cheio de maldade, cujo o grande bagunçado cabelo estava jogado sobre o rosto. Um rosto que retratava maldade e crueldade completa. Finalmente, o artista achou a pessoa que ele queria para representar o caráter de Judas Iscariotes. Por permissão especial das autoridades, o presidiário foi levado a Milão, onde Da Vinci estava pintando a gravura. Durante 6 meses, ele sentou-se perante Da Vinci, nas horas determinadas, enquanto o talentoso artista diligentemente continuou a tarefa de transmitir para a gravura o caráter básico representando o traidor do Salvador. Quando ele terminou a última pincelada, ele virou-se para os guardas e falou: "Eu terminei. Vocês podem levar o prisioneiro de volta." Quando os guardas guiavam o prisioneiro, ele repentinamente se libertou deles e correu para Da Vinci. Chorando, ele disse: "Mestre! Mestre Da Vinci! Me olhe! Você não lembra de mim?" Da Vinci, com os olhos treinados de um grande artista, examinou cuidadosamente o homem, cujo rosto ele tinha olhado fixamente por 6 meses, e respondeu: "Não, eu nunca vi você na minha vida, até ser levado para fora do calabouço perante mim em Roma." Então, levantando os olhos para o céu, o presidiário falou: "Ó Deus, eu tenho caído tanto." E virando seu rosto para o artista, chorou amargamente. "Da Vinci, me olhe novamente, por favor. Porque eu sou o mesmo homem que você pintou somente 7 anos atrás, como a figura de Cristo." Este relato incrível nos ensina tão forte a lição dos efeitos de pensamentos certos e errados de um indivíduo e a influência do meio em que vivemos. Na formação de nossa personalidade, não se dá no período, aliás, se dá no período de 0 a 8 anos de idade. Momento em que a personalidade de um ser humano é formada. Herdamos a herança genética também, que é a nossa predisposição a ser de um determinado jeito. E também a herança cultural. Ou seja, herança cultural é a influência do meio que vivemos. Família, escola, amigos, trabalho. Portanto, cuidado com a influência de amigos na sua vida, garoto, na sua vida, garota. E também na sua vida, você, trabalhador. O nosso principal personagem da história foi um jovem tão puro e sem manchas
que representou a expressão de inocência e beleza digno para ser retratado, para representar Cristo. Mas, durante 7 anos, seguindo uma vida de erros e crimes, ele foi mudado para uma aparência perfeita do pior caráter que já foi conhecido na história do mundo. Esse jovem, assim como você, provavelmente veio de uma boa família. Mas a influência do meio em que viveu, como dizem os jovens hoje, queremos ser descolado. E as suas escolhas erradas ou transformou, melhor dizendo, num homem sem caráter, um homem de um caráter horrível. Isso nos leva a pensar em muitas coisas. Nossos filhos, nossos funcionários, com quem estão se relacionando, hein? Com quem? Nossos filhos e nossos funcionários estão se relacionando. Aquela velha frase ainda é verdadeira. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Uma laranja podre numa caixa pode estragar todas as demais laranjas, sendo influenciada por pessoas tóxicas, que não enxergam que são tóxicas, se acham vítimas e pendem um corpo sempre para o lado errado das coisas. Pende o corpo para o lado errado das coisas, depois se acostuma com aquilo que está errado. Ou seja, achando que isso é normal. Aí, gente, vem a destruição. Perde a família, perde emprego, perde amigos e, principalmente, a sua paz. Não procure atalhos na vida. Enfrente os obstáculos com determinação e elegância e sem esmorecimento. Pois sabe-se que as dificuldades o fortalece e o qualifica para o sucesso. Atualmente, vivemos num período crítico, onde as pessoas vivem ansiosas, buscando de maneira fácil e até mesmo sem estudar, crescer, ter sucesso rápido, sem nenhum sacrifício. Temos como exemplo os reality shows exibidos pelas emissoras de TV, onde as pessoas se tornam celebridades do dia para a noite. Isso incentiva as pessoas inconscientemente a se esquecerem dos verdadeiros valores. Agora, nesse momento, eu quero me dirigir respeitosamente a você, meu caro trabalhador, que também é pai, é mãe e é filho. Cuidado com os insatisfeitos consigo mesmos. E também aqueles que estão insatisfeitos com a empresa. Portanto, se sentem perturbados com o seu sucesso, com o seu comprometimento, tentarão intoxicá-lo, desanimá-lo e transformá-lo numa pessoa parecida ou pior do que ela, para justificar os seus próprios erros. E ela poder dizer assim, olha, ele também erra, ele também errou, não foi somente eu. Não se achar solitário no erro, isso que elas querem. Cuidado
você pode estar sendo alvo de críticas. Portanto, eu te digo, você vai ser criticado se você estiver fazendo a coisa certa. Então esteja preparado. Eu quero lembrar para vocês a influência que tem o pensamento no sentimento, nas ações e nos resultados da sua vida. Porque primeiro você pensa. Aquilo que você pensa é o que você sente. Aquilo que você sente é a vibração que você adquire, é o que você vai fazer acontecer na sua vida. Aí os resultados serão excelentes, se forem bons sentimentos, ou serão terríveis. Mas cuidado com os pensamentos, porque tudo começa com os pensamentos. Veja essa imagem que eu estou mostrando para você aí, ó. Se enxergue grande, seja humilde, sem ser coitado. O gatinho se olha no espelho e vê um leão. É isso que você precisa ver em você. E não apenas querer ser um descolado. Por falar em descolado, gente, tem uma série na TV que é, deixa eu lembrar o nome aqui, Todo Mundo Odeia o Chris. Procure assistir essa série, no YouTube você acha. Não a série, mas assistir esse capítulo específico, onde é Chris, o descolado. Ele querendo ser descolado, se envolvendo com pessoas erradas, e ele é um bom garoto. Promete para mim que vai assistir com seus filhos essa série? Não a série, mas esse capítulo específico, Todo Mundo Odeia o Chris, o descolado. Beleza? Outra coisa importante que eu quero deixar claro para vocês, que essa é uma das melhores definições que tem sobre humildade. Humildade, eu já falei isso na live anterior, é ser bom no que faz. Reconhecer que é bom e não se achar melhor do que os outros. É muito importante você tomar consciência do verdadeiro eu dentro de você. Que tipo de pensamentos tem? Porque pensamentos levam a atos, atos levam a hábitos e os hábitos a formação do seu caráter. E o seu caráter é quem determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Na maioria das vezes, tomar consciência é doloroso, pois você poderá ver algo que você não quer ver. Você está vendo o que eu estou falando? Isso está fazendo sentido para você? Que legal! Se isso faz sentido para você, então lembre-se disso. A dor é a fraqueza saindo de você. Eu vou repetir isso, gente. É muito importante. A dor é a fraqueza saindo de dentro de você. Crenças positivas. Vamos falar um pouquinho de crenças positivas aí, tá? Qual a diferença entre pensamento positivo e crença positiva? Tente ouvir seus próprios pensamentos. São positivos ou negativos? Você está programando sua mente para o sucesso ou para o fracasso. O modo como você pensa provoca um efeito profundo em seu desempenho. Ter uma atitude positiva é estar motivado, é uma opção que fazemos todos os dias. Viver de modo positivo não é fácil. Mas viver negativamente também não é. Tendo opção, prefiro viver de modo positivo. Portanto, você tem essa opção. O pensamento positivo ajuda a pessoa a explorar suas habilidades no máximo. Já a crença positiva é mais do que pensamento positivo. É saber o que o pensamento positivo vai fazer funcionar na sua vida. A crença positiva é uma atitude
de confiança que vem da preparação. Cristo disse o seguinte a esse respeito: se estiveres preparados, não temereis. Quem está preparado não tem medo. Quem está preparado não tem medo, principalmente do futuro. Ter uma atitude positiva, sem fazer esforço algum, não passa de um anseio. E esse anseio vai trazer doenças para você, como ansiedade e outras mais. A preparação exige disciplina. A disciplina provoca dor, gente. No entanto, a dor é a fraqueza saindo de você, porque a dor da disciplina, ela pesa quilos, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Como você lida com a adversidade? Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida, como as coisas estavam difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e de combater. Parecia que assim que um problema era resolvido, aparecia outro pior. Seu pai, com muita paciência, levou-a até a cozinha e encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Quando as panelas começaram a ferver, ele colocou em uma delas cenouras, em outra colocou ovos e na outra colocou pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas de gás, pegou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em outra tigela. E por último, pegou o café com uma concha e o colocou em outra tigela. Querida, o que está vendo? Disse o pai. Cenoura, ovos e café, ela respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Então pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e, depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso e, sem nada entender, perguntou humildemente: "O que isso significa, pai?" Ele explicou: "A cenoura, os ovos e o café enfrentaram a mesma adversidade, a água fervendo. Mas cada um reagiu de uma maneira diferente. A cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. E perguntou: "Qual deles é você?" Quando a adversidade bate à sua porta. Como você responde? Você que está aí, do outro lado.
É uma cenoura? Um ovo ou um pó de café? Pense. Você é a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade murcha e se torna frágil e perde a força? Ou será que você é como o ovo, que começa com um coração maleável, que teria um espírito maleável, mas depois de alguma perda, uma falência, uma traição ou uma demissão, se tornou mais difícil e duro? Sua casca parece a mesma, mas você está mais amargo e obstinado, com um coração e o espírito inflexíveis. Ou será que você é como o pó de café? Ele muda a água fervente. A coisa que está trazendo dor para conseguir o máximo de seu sabor. A 100 graus centígrados. E quanto mais quente estiver a água, mais gostoso se torna o café. Se você é como o pó de café, quanto mais as coisas se tornam piores, você se torna melhor e faz com que as coisas em torno de você também se tornem melhores. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, é um verdadeiro campeão. Você, garoto, você, garota, é um campeão, é uma campeã. Aqui, Laerte Cordeiro, eu sou seu coach. Vamos ficando por aqui.